Adolescência dos filhos? Olha, eu acho difícil, viu? Parece que tudo muda, assim, da noite pro dia, e a gente passa tanto tempo, né, tentando entender o que se passa na cabeça deles, Uhum. que às vezes a gente esquece de olhar pra gente, pros pais, pras mães. Como é que fica a nossa cabeça no meio desse furacão todo? Pois é, o foco é sempre neles. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nossa análise vai partir de uma conversa da Thalita Barreto, que fala diretamente para esses pais e mães. O que eu achei mais legal é que o foco não é dar uma receita de como consertar o adolescente, sabe? Exato. É sobre como os próprios pais podem lidar com a pressão, com o cansaço, com as dúvidas que essa fase toda traz. É um olhar pra dentro, né? Ah, essa é clássica. Naquela busca por uma perfeição que, assim, spoilers, não existe, e ver como a gente pode sair de um lugar de ansiedade para um de mais leveza e ação. Um caminho interessante. Ok, vamos começar a desvendar isso então. O primeiro ponto que o material levanta é uma armadilha que, nossa, todo mundo conhece bem. A comparação. Total. A autora vai direto ao ponto. Ela diz que as mães têm se comparado muito com outras mães, pais também, e com isso vem aquela sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Aquela impressão de que na casa do outro, que na casa do vizinho, tudo é muito fácil. Isso, exatamente essa frase. O interessante é que essa sensação não é nova, né? Mas o material argumenta que ela foi, assim, turbinada pela nossa era. Pelas redes sociais, imagino. Exato. A fonte dessa comparação constante hoje é o que ela chama de vida de Instagram e vida de Facebook. Faz todo sentido. É um desfile, né, de momentos perfeitos, editados, onde todo mundo parece feliz, os filhos super obedientes, a casa sempre em harmonia. É uma vitrine. Uma vitrine que mostra, sei lá, 1% da realidade, mas a gente acaba comparando com os nossos 100%, que incluem a louça suja, as discussões, as portas batendo. E não é só a rede social, né? A autora também fala de novelas, de filmes que constroem esse ideal da família de comercial. Sim, mas a rede social tem um quê de perversidade a mais, porque parece real. Parece que é a vida do nosso amigo, do nosso vizinho. Como é que a gente olha para isso e, na prática, não se sente inadequado? Esse é o ponto. A gente sabe racionalmente que é um recorte, mas o impacto emocional é outro. Sim. O que a autora propõe é tipo um exercício ativo para quebrar essa ilusão. Ela nos convida a lembrar que por trás daquela foto sorrindo no parque, provavelmente teve uma briga no carro 5 minutos antes. Ou que por trás do post de noite de jogos em família, pode ter um adolescente que só topou participar depois de muita negociação. A perfeição é uma performance. Gostei dessa ideia. É isso. E para reforçar, tem uma frase no material que é um verdadeiro choque de realidade. É bem direta, um lembrete que a gente precisa ouvir. Ela diz: você sabia que o seu vizinho não conta tudo para você, não fala como realmente é dentro da casa dele? É tão simples, mas desarma a gente. Totalmente. Força a gente a admitir que a vida real, a de verdade, acontece a portas fechadas. E é essa lógica que leva à conclusão mais libertadora desse primeiro ponto. Comparar é inútil. Não é só prejudicial, é inútil. Exato. A justificativa que a autora dá é fundamental. Cada casa tem uma demanda, cada família tem uma demanda. Cada um com seus desafios, né? Sim, não existe uma régua universal para a paternidade. Um filho pode ser mais introspectivo e o desafio é a comunicação. Outro pode ser super expansivo e o desafio é colocar limites. Tentar usar a solução da família A para o problema da família B é... É como tentar abrir uma porta com a chave errada. Perfeito. É exatamente isso. Então tá, se o primeiro passo é parar de olhar para a grama do vizinho, o passo seguinte, imaginam, é olhar para o próprio espelho, certo? Exato. E é aí que a coisa pode ficar ainda mais complicada, porque a comparação com o outro vira autocrítica. Exatamente. A conversa muda de foco do externo para o interno. Se o mundo lá fora já é cruel na comparação, o nosso crítico interno pode ser ainda pior. Com certeza. E é aqui que entra o segundo grande conselho do material, que é quase um pedido. Não se rotule. E ela dá exemplos desses rótulos que a gente se prega na testa, né?
Eu sou um pai pior que os outros, eu não estou fazendo certo, eu falhei. É uma espiral de autojulgamento que só afunda a gente. E para combater isso, ela traz uma daquelas verdades que são tipo um abraço, uma coisa que a gente esquece o tempo todo. Ela diz: o seu filho não veio com um manual de instrução. Ah, essa é ótima. Ninguém recebeu um guia de como lidar com o João aos 15 anos ou o que fazer quando a Maria decide pintar o cabelo de azul. Não mesmo. E ela lembra que a adolescência é uma fase nova e desafiadora para todo mundo. Se é novo para o filho, é novo para os pais também, que nunca foram pais daquele filho naquela idade antes. O que eu acho fascinante nesse conselho é o convite implícito à autocompaixão. Sim, Deixar de se rotular é um ato de se dar um pouco de crédito, sabe? É aceitar que errar não te define como um fracasso, mas como alguém que está aprendendo no processo. é parte do caminho. A autora diz uma frase que valida todo esse sentimento de dificuldade. Tudo que é novo é desafiador. Não é uma falha sua se sentir desafiado, é a natureza da situação. Certo. Ninguém espera que um piloto aprenda a voar sem algumas turbulências. Por que com pais seria diferente? Certo, a autocompaixão é ótimo na teoria. Mas na prática, quando você sente que errou feio, que falou que não devia numa briga, como é que se livra desse rótulo de pai que errou? A sensação vem com muita força. Vem com muita força, é verdade. E a ideia não é ignorar o erro, mas ressignificar. Mudar a perspectiva. Isso. Em vez do rótulo "eu sou um pai que erra", a mudança de mentalidade é para "eu sou um pai que está aprendendo e às vezes erro no processo". Isso tira da paralisia, né? Tira, te coloca num lugar de crescimento. O erro deixa de ser uma sentença e vira um dado, uma informação para tentar fazer diferente da próxima vez. Faz todo sentido, e isso se conecta direto com o terceiro conselho, que é um desdobramento desse. Não se culpe por tudo. Esse é poderoso. Aqui, a Thalita Barreto toca num ponto nevrálgico, que é essa tendência de chamar para si a responsabilidade por cada atitude do filho. A frase dela é: nem toda atitude inadequada é culpa sua. Se a gente analisar o quadro geral, a culpa é talvez o sentimento mais paralisante de todos. E a sociedade adora colocar essa carga nos pais, né? Especialmente nas mães. É verdade. Esse conselho de não se culpar por tudo é um chamado para diferenciar responsabilidade de culpa. Qual a diferença na prática? Ser responsável é guiar, orientar, dar o exemplo, estabelecer limites. Culpa é achar que a escolha final do adolescente, que é um indivíduo em formação com vontade própria, é um reflexo direto e exclusivo do seu valor como pai ou mãe. Mas é tão difícil fazer essa separação. A gente se sente responsável por tudo que eles fazem desde que nasceram. Quando um adolescente toma uma decisão ruim, a primeira pergunta que vem é: onde foi que eu errei? É um instinto, sem dúvida. E a fonte não sugere uma ausência de responsabilidade, mas sim essa diferenciação. Entendi. A chave é entender que o seu trabalho é construir a estrada e colocar as placas de sinalização. Mas quem está dirigindo o carro é o adolescente. Boa analogia. Ele pode escolher ignorar uma placa, acelerar demais numa curva. Reconhecer essa autonomia é fundamental, não só para o bem-estar dos pais, mas para o desenvolvimento do próprio filho. Como assim? Ele precisa entender que as escolhas dele têm consequências que são dele. Assumir a culpa por tudo é, de certa forma, roubar do adolescente a oportunidade de aprender com os próprios atos. Uau. Essa perspectiva de roubar a oportunidade de aprender é muito forte. É, né? Então, depois de trabalhar essa mentalidade, de parar de olhar para fora, de maneirar na autocrítica, na culpa, o que a gente faz? Porque só pensar diferente, às vezes, não muda a dinâmica do dia a dia. E é aí que a conversa fica ainda mais interessante, porque ela sai do campo da reflexão e entra na ação. A parte prática. Exato. Depois de nos dizer os nãos, não compare, não se rotule, não se culpe o material, nos apresenta os sims. É a hora de transformar essa nova mentalidade em prática. E a primeira sugestão é surpreendentemente simples, quase um passo zero. A primeira orientação é: respire fundo. Parece básico, mas é essencial. É um convite para criar uma pausa. Em vez de reagir no calor do momento, a ideia é se dar um segundo para, como ela diz,
vivenciar esse momento com mais leveza, E só depois dessa pausa vem o passo seguinte. que é a criação de um plano de ação para dentro do solar, focado na convivência com os filhos. Esse conceito de plano de ação é muito poderoso. E é interessante que a autora não dá uma lista pronta do que colocar nesse plano. Isso é intencional. Por quê? Porque o mais importante não é o que está no plano, mas o porquê de ele existir. O plano representa a passagem de uma postura reativa para uma postura proativa. Sair do modo apagar incêndio. Exatamente. Sair do modo onde você só reage às crises para um modo pensado, intencional. É o ato de sentar e se perguntar: ok, qual é o nosso maior desafio de convivência hoje? O que de pequeno a gente pode fazer para melhorar isso? Certo, mas plano de ação pode soar meio corporativo, complicado. Já que o material não detalha, vamos pensar juntos aqui. O que poderia ser um item simples num plano desses? Uma coisa para começar hoje. Poderia ser algo mínimo, mas com impacto gigante. Por exemplo, um item poderia ser: uma vez por semana teremos um jantar sem nenhum celular na mesa. Nem o meu, nem o deles. Essa é boa. E difícil. Ou então, vou tentar, uma vez por dia, perguntar como foi a aula e ouvir a resposta por 3 minutos sem dar nenhum conselho, só ouvir. Só ouvir. Isso é um desafio. Ou ainda, vou fazer um esforço para elogiar uma atitude ou um esforço dele, em vez de só apontar o que está errado. São ações muito concretas, que não exigem uma revolução. É sobre criar pequenos rituais de conexão. Gostei. Uhum. Mas aí vem a parte que, para mim, é o grande puxão de orelha do material. É a execução. Exato. Não adianta nada ter o plano mais lindo do mundo se ele ficar na gaveta. Exatamente, a autora coloca uma ênfase enorme nisso. Ela fala uma coisa muito real, que assim, muitas vezes nós colocamos no papel e a gente não executa, né? A gente deixa apenas no papel. Acontece o tempo todo. Para combater essa tendência, a instrução final dela é categórica, é uma ordem quase. Aquilo que você escrever como plano de ação, você vai começar a colocar em prática. A ênfase é no começar. Isso não é sobre fazer tudo perfeito de uma vez, mas dar o primeiro passo. A mudança não está no plano, está na ação. Então, amarrando tudo isso, o caminho que a Thalita Barreto propõe é muito claro. Começa com um movimento de fora para dentro. Parar de se medir pela régua dos outros. Uhum. Depois, um trabalho interno profundo. Limpar os rótulos que a gente se coloca e aliviar o peso da culpa. Sim. E, por fim, um movimento de dentro para fora. Transformar essa mentalidade em pequenas ações concretas, planejadas e, principalmente, executadas. A síntese final, o grande insight do material, é essa mudança de eixo. Sair de uma mentalidade focada no exterior, na aparência, na opinião alheia. Certo. E ir para uma mentalidade focada no interior, no universo único do seu lar e na autocompaixão. É uma retomada de controle, sabe? E deixar de ser reativo. Deixar de se sentir vítima das circunstâncias da adolescência e voltar a ser um agente ativo na construção de um ambiente mais leve, mais saudável. Não é sobre ter a família de Instagram. Não. É sobre construir uma família real que funciona com seus desafios e suas alegrias dentro das suas próprias possibilidades. Perfeito. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. O material sugere a criação de um plano de ação para o lar. Se fosse preciso escolher apenas um único item para iniciar esse plano, o primeiro e mais simples passo para trazer um pouco mais de leveza para dentro de casa hoje, qual seria?